Hoje o Falou e Disse é especial. A gente está recebendo o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas, comunicador com uma carreira sólida, irretocável, assim como também na política. Hoje a gente recebe no Falou e Disse Reinaldo Moura, que vai ter com a gente hoje um papo de pai. Hoje é papo de pai. Pai do André. Pois é, pai, um pai que é cuidadoso, que é meu ídolo, né? E que é um dia muito especial, não é? Dia dos Pais. E o Falou e Disse não poderia ser melhor hoje a não ser com o Reinaldo Moura. E falar também um pouco, não é? É um Dia dos Pais diferente. Né? De fato. Esse ano é um Dia dos Pais diferente, onde muitos pais perderam seus filhos por conta da Covid e muitos filhos perderam seus pais. Então é um Dia dos Pais diferente, lógico que é aquele que ainda tem, né, a graça como eu de poder comemorar ao lado do meu pai. A gente tem que agradecer muito a Deus, né, por esse momento, mas também, né, prestar aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade àqueles pais que perderam seus filhos e aos filhos que infelizmente perderam seus pais nesse momento difícil que atravessa o Brasil e o mundo da Covid. Falou e disse, André. Vamos começar então falando sobre o que é que há de mais comum entre vocês dois. Reinaldo. Política. Nesses últimos anos, o que há de mais comum é política. Porque André iniciou em política muito cedo. 16 anos, 17 anos. Então, essa convivência vem até hoje. Mas houve um momento em que ele disse, agora, quero ser político. Sem desprezar a questão do lado família. Claro. Mas hoje ele é mais do mundo do que meu. Então ele é mais da família política, lógico, sem desprezar a família dele, do que a família casa. Então a convivência maior esse tempo todo é na área da política. Mas teve um momento lá atrás em que ele disse, meu pai, eu quero seguir a carreira política. E como é que foi esse momento? Bom, primeiro que ele cresceu vendo política em casa. Porque eu cedo já estava em política, ele tinha 10, 11, 12 anos já acompanhando aquilo, acompanhando o movimento, acompanhando crítica, acompanhando elogio, eleição, apuração, tudo aquilo ele viveu. E não foi uma fase de sofrimento para ele, foi uma fase de alegria, porque graças a Deus eu sempre me dei bem na questão das minhas eleições. Então ele não viveu a parte de sofrer uma questão de uma apuração, de uma eleição. Ele viu o lado bom da política, o lado bom do sucesso do pai. E aí ele disse, bom, eu quero ser também. Quando ele me disse a opção de ser político, porque eu sabia que ele não ia dar certo se ele resolvesse ser candidato ou se ele resolvesse fazer um vestibular para medicina, para direito, para engenharia, eu sabia que não ia dar certo. Não ia dar certo porque ele não ia viver aquilo, não ia vivenciar aquilo. O que ele queria era política. Então, se era política, eu aceitei pacificamente. Eu não podia reclamar dele querer ser político, porque ele vai dizer, bom, você não quer que eu seja e você é. Então, eu aceitei. E achei que ele levava jeito. Por quê? Porque ele estava dentro para onde eu ia, ele ia. Ele estava dentro daquilo e todo mundo gostando dele, da ação dele, da participação dele. Com 16 anos de idade, ele já foi me ajudar na Assembleia, não ocupava cargo, mas vivia lá dentro. Então, vivia participando de todos os debates que existiam dentro da Assembleia. Chegou um momento que era preciso ele seguir um caminho, não podia só ficar acompanhando o Reinaldo Moura. E aí eles perguntei o que é que ele queria. Ele disse, não, eu quero ser político. Tudo bem. Então vamos cuidar de ser político. O que eu podia oferecer ele naquele momento eu era deputado, estava muito bem em Aracaju, eu podia oferecer, olha, o que eu tenho para lhe oferecer é uma candidatura a vereador ou prefeito de Pirambu. Ele fez a opção pela prefeitura de Pirambu, o que me deixou preocupado, porque discutir política, viver política, ele já estava bem encaminhado. Agora, administrar é diferente. Mas ele resolveu foi,
foi candidato, ganhou a eleição, né? Acho que foi o segundo mais votado do Brasil, não foi? Na minha reeleição, né? Na reeleição. Na né? primeira eleição, em 96, foi uma eleição disputada, foram apenas 62 votos que a gente ganhou de diferença. Né? Isso. Na reeleição, até pela força do nosso trabalho, e meu pai me ajudou de sobremaneira, a gente realmente transformou o Pirambu de uma grande vila de pescadores para realmente uma cidade estruturada, com grande potencial turístico. Nós apresentamos não só a Sergipe, mas ao Brasil, né? E aí nós fomos o segundo prefeito mais bem votado proporcionalmente do Brasil. Tivemos 86,9% dos votos na nossa reeleição em 2000. Né? Foi um reconhecimento do povo de Pirambu ao nosso trabalho e ajuda dele, que na época era presidente da Assembleia, Albano governador. E a gente tem que fazer sempre esse reconhecimento, não só meu pai, lógico, que era o comandante maior desse processo, mas também Albano, que nos ajudou muito enquanto governador do Estado. Agora, a gente percebe que, na mesma proporção que há essa paixão pela política, há divergência também nesse campo? E eu me sinto muito à vontade para falar isso. Sabe? Porque eu digo sempre o seguinte, eu vivi dentro da Assembleia e vi alguns deputados com certo poder político, certo não, com grande poder político, e o filho querendo participar da vida política, ganhava o mandato, o pai até que dava o mandato, mas interferia demais na vida. Eu não vou citar nomes, mas eu vi alguns 3, 4 casos que não foram adiante por isso. Eu digo, eu não vou fazer a mesma coisa com ele. Então, há divergência? Há, mas a divergência é tratada em casa. Embora eu sempre faça a questão, porque há muita cobrança. Às vezes ele segue uma posição, a pessoa vai, e você, o que é que acha? Pô, para ficar dando uma explicação sobre isso a cada um que me pergunta o que é que eu acho, eu digo, olha, é o seguinte, eu tenho uma certa... Eu posso ter uma certa interferência até na vida política dele, mas tem limite. Eu não posso chegar para André hoje, casado, pai de filho, com um monte de mandato aí, deputado estadual, deputado federal, liderança de Câmara, liderança de Congresso Nacional, e chegar para ele e dizer, olha, você não vá por aqui, caminhe por aqui, eu não posso. Quando eu acho quando eu vejo a necessidade de dar um conselho sobre um passo que ele quer dar, mas isso é muito raramente, eu vou e digo a ele. Aí você vai perguntar, segue algumas vezes. Como é que você recebe isso, André? Não, mas acho que é muito que... Acho não, é isso muito que meu pai falou. A gente sempre discute, debate, dialoga isso, não é, internamente, mas ele sempre respeitou as minhas posições, né? E ele costuma dizer muito isso, né? Que muitas das vezes ele coloca uma opinião, não falando francamente, ele sempre fala isso, né? Ele sempre diz, essa é a minha opinião, não é a de André. Né? Porque quem assiste, você é porta-voz de André. Não sou porta-voz de André, sou porta-voz de Reinaldo Moura mesmo. Agora, quando eu... E é muito raramente, olha, eu não sei, eu não me lembro quando eu fui porta-voz de André. Eu não me lembro. É para acreditar nisso? Sim, é para acreditar. Por quê? Porque ele tem a posição dele. Eu acompanho toda a participação dele na vida política. Agora, eu nunca fui menino de recado dele, nem ele foi menino de recado meu. Repito, ele tem a posição dele, eu tenho a minha. Em algum momento, quando necessário, eu vou lá e digo, minha opinião é essa daqui. Agora, você segue ou não? Nessa relação de pai e filho, nesse compartilhar da paixão pela política, existe também o compartilhar da mesma paixão, por exemplo, no futebol? Aí é meio complicado. É você que vai responder. Não pode responder você. Sim. Em comum, ele é Flamengo, eu sou Flamengo. Lá em casa, todo mundo obrigatoriamente tem que ser Flamengo. Como assim, obrigatoriamente? Mas obrigatoriamente é que quando nasce já ganha um presente do Flamengo. Já ganha a roupa do Flamengo. Ele ganhou, Patrícia ganhou, os netos ganharam, todos. Então, tudo tem que ser Flamengo. Só que não dá muito trabalho ser Flamengo, porque cresce e se apaixona logo. É uma paixão nacional. Quando você vai para futebol local, aí complica um pouco. Ele torce pelo Sergipe hoje, mas ele torce
por Reinaldo Moura, porque eu já fui presidente de Sergipe várias vezes, então ele torce, ele é Sergipe por Reinaldo Moura. E eu não vou deixar de reconhecer que há, no fundo, um pouquinho também de paixão natural pelo Sergipe, porque ele vivenciou e vivencia minha alegria, minha tristeza, minha preocupação, então ele tem que ser solidário comigo. Quando eu vejo ele também nessa situação, eu sou solidário com ele. Então ele tem que ser comigo. Mas tem um detalhe, né? Minha mãe é confiança, né? Pronto. Esse é que é o problema. Quando eu digo que ele é Sergipe, mas por minha causa, que ele torceu obrigatoriamente. Porque a mãe, eu já tinha uma vida muito política atribulada, fim de semana fora de casa, aquele negócio todo. E quando o fim de semana era em Aracaju, ainda tinha jogo de Sergipe, eu ia para o jogo de Sergipe. Quer dizer que você vai para a rua por causa do futebol, vai para a rua por causa de política e vai para a rua por causa de futebol. E ele sempre gostou de bola, eu disse, eu quero ir para o jogo, eu quero ir com você. Eu digo, comigo não, por quê? Porque o jogo é do Confiança, você só vai jogo do Sergipe. E aí ele só foi assistir jogo do Sergipe, daí porque tem esse pouco de queda pelo Clube Esportivo Sergipe. Ou torcia pelo Sergipe ou não ia para o Batistão. Mas tem a história que vocês têm uma divergência no futebol baiano. É verdade, é verdade. Como é que foi resistir a essa... Não, porque aí no futebol baiano não teve muita essa coisa, ou vai para Fonte Nova ou não, porque não tinha Fonte Nova, né? Só tinha Batistão, né? Mas em Salvador eu segui o coração de Lila Moura, né? De Lila Moura, mas também eu deixei, né? Se eu quisesse, eu tinha atrapalhado também. Mas pelo menos deixou um, né? Agora, eu deixei também. Eu sou Bahia, ele é Vitória, viu? Eu deixei porque ele tinha razão. Eu fui Vitória, porque quando eu fui morar em Salvador, eu torci pelo Vitória, eu tinha que escolher um, Bahia ou Vitória. O Vitória tem as cores do Flamengo, do Sergipe. Eu disse, vou torcer pelo Vitória. Embora eu soubesse, agora eu vou dizer uma coisa, vai ficar a baianada toda feliz da vida agora, que o Bahia era mais fácil de você se apaixonar pelo Bahia. Então eu deixei. Ninguém quer ser perdedor, você quer ser vencedor. E ele sabia que para ser vencedor tinha que torcer pelo Bahia. Aí eu deixei. Agora, falando um pouco sobre o Reinaldo, pai, o André, pai, como é que você se define como pai, Reinaldo? Eu me defino como um pai, com uma consciência absolutamente tranquila de que cumpriu o seu papel de pai. Eu mesmo com a vida política, de aquilo que eu já contei, de futebol, de alguma coisa, eu nunca deixei de ser um pai presente. Nunca. Sempre que era possível, eu fazia questão que eles estivessem do meu lado. Então eu sou tranquilo nessa situação, presente, preocupado, acompanhando, dei liberdade no crescimento dele, confiei nele, acreditei nele. E eu poderia até citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um dia ele disse, eu quero um carro, mas ele tinha 16 anos de idade. Eu disse, eu não posso lhe dar um carro porque você tem 16, naquele tempo 16 não podia. Mas eu vou cuidar. Eu quero confessar aqui que errei lá naquele tempo, né? Mas nada vai pesar contra mim agora, ele é que não pode dizer isso. E eu dei o carro, agora na seguinte condição, e eu criei tanto ele quanto Patrícia desse jeito, vocês são filhos de Reinaldo Moura. Se tiver algum problema na rua, você está proibido de dizer que é filho de Reinaldo Moura, você assuma a consequência do problema. Essa relação, essa criação que o Reinaldo te deu, te forjou como pai? Sim, com certeza, não tem nem dúvida disso. E acho que é muito a mesma relação, muito próxima da relação que eu tenho com o Iandra, que eu tenho com o Iago. É uma relação também de muita confiança, de liberdade, né, de muito amor. Eu me cobro muito porque eu, na infância, na adolescência, principalmente deles dois, e hoje eu me cobro muito isso, eu fui, de certa maneira, um pouco distante, não do convívio de casa, mas em... Não da responsabilidade. Não da responsabilidade de casa, isso, mas muitas das vezes não é no convívio, com mais tempo, me dedicando muito à política, me dedicando muito à minha administração do município de Pirambu, depois ao meu mandato de deputado estadual e principalmente durante o meu mandato de deputado federal,
né? Porque foram 8 anos em Brasília, 8 anos exercendo papel de líder, o que me absorveu muito. Então, eu me cobro muito, e hoje, né, eu tento recuperar isso, né? Hoje eu tento recuperar isso. Hoje eu estou muito mais próximo deles do que na infância e na adolescência deles dois, tanto de Andra como de Iago. Mas o relacionamento de confiança, né, de liberdade, de amor, de carinho, de diálogo, é o mesmo. É o mesmo. Talvez, se eu passasse pela situação que você passou, eu pudesse ter cometido, digamos, entre aspas, essa falha, não, essa ausência. É porque o meu voo sempre foi rasante. Eu nunca pretendi voar melhor. Quando falava, você podia ser candidato a deputado federal. Quando eu pensava ficar longe de Aracaju, dava uma tremedeira. Eu nunca aceitei sair de Aracaju. Tanto que em 1 ou 2 eleições, não sei... Você teve voto para ser deputado federal. Tive voto. Mas então, para mim foi mais fácil eu ter essa convivência mais próxima com os filhos do que para ele, que logo cedo voou, e foi aquilo que eu falei, foi para Brasília, para líder de presidente, líder de congresso. E isso traz um monte de obrigações, de compromissos que fogem do seu desejo. Às vezes ele está em Brasília, você vem, vou, daqui a pouco liga, não dá para ir porque o presidente me chamou. Aí na outra semana, isso aí, para você explicar ao filho e à filha, deu muito mais trabalho para ele do que para mim. Eu tinha uma viagem, só um episódio aqui, eu tinha uma viagem já programada, tudo resolvido, com a família, né, para descansar, e na véspera eu não pude ir porque o presidente, na época o líder do governo, me deu uma missão. Enfim, foi todo mundo e eu fiquei. E aí já sabe, né, Dona Lara, Yandra, Iago. Mas é isso que meu pai falou, é uma coisa que foge ao nosso controle, né? Mas ele inteligentemente botou uma mulher na política para ela também não reclamar. Ele disse, agora você não pode... Para entender como é a rotina. Você está vendo aí, né? Aí ele doido que um fim de semana ela marcasse para vir para Aracaju e não veio. Ele disse, está vendo você quando eu fico lá? Você teve que ficar em Japaratuba. Nessa relação que existe dessa ginástica em manter, né, presença, estar presente, muitas vezes estando ausente, a gente vai ver agora como é que seus filhos entendem essa situação. Oi, pai. Tô aqui mais uma vez para dizer que te amo muito e que tenho muito orgulho de ser sua filha. Te desejar um feliz Dia dos Pais e que o Senhor do Bonfim continue te protegendo e guiando todos os seus passos. Então, Dia dos Pais, data importante para cada um lembrar o seu pai o quanto ele é amado. E é isso que eu vim aqui fazer, vim falar com você, meu pai, vim te dizer que eu te amo muito, te dizer que você é o maior orgulho na minha vida, a minha maior inspiração, dizer que eu sou muito feliz por poder fazer parte da sua vida, por poder dividir experiências e poder aprender com você. Então, para finalizar aqui, só mais uma vez dizer que eu te amo muito, pedir para o nosso pai lá no céu continuar abençoando essa sua caminhada aqui. Todo mundo sabe o quão bela, quão bonita ela é. Um beijo, te amo muito e feliz Dia dos Pais. Aí. Falou muito. Iago falou. E é covardia isso aí, né? Ao vivo, né? É covardia, mas é o mesmo sentimento de muito amor, de muito carinho, de muito orgulho, né? Tanto de Yandra como de Iago, que só me dão felicidades, né? São 2 filhos maravilhosos que Deus me deu e que me deu o maior presente que Deus podia me dar, são eles dois, né? E eles me enchem de orgulho e aumenta a nossa missão, né? De poder, em tudo que a gente faz na vida, fazer sempre se inspirando neles para ser espelho, ser caminho deles no futuro também. Então a gente percebe que inspiração, respeito, reciprocidade move essa família. E ele tem muito se orgulhar dos dois, porque eles cresceram vendo isso. Para completar, vai a mãe também e entra nesse negócio de política, e tinha hora que faltava um, faltava o outro, e eles sempre souberam compreender essa situação. Tanto que quando vai estudar fora, aí havia uma preocupação, eu disse, eu não tenho um pingo de preocupação, não é que... Porque eles já cresceram vendo essa situação, de ter o pai perto dele, mas ao mesmo tempo ele precisava buscar
Entendeu? Enquanto esteve aqui, foi fácil. Depois que foi para Brasília, ficou mais complicado. Esses dois meninos têm uma cabeça que... Não é porque são meus netos, não, mas que poucas pessoas na idade deles, agora não, agora já estão crescidos, formados, mas ainda criança, tinha uma cabeça para entender tudo isso que se passava na vida dele e na vida da mãe. Uma maturidade que chegou muito cedo para eles. Absolutamente compreensível pelo que eles vivenciaram a vida inteira na política. E como é que você entende, Reinaldo, hoje, o pai que construiu essa família e o quanto ela representa? Como eu me sinto... Como você se sente como pai? Não, eu me sinto tranquilo. Eu me sinto aquilo que eu disse lá atrás, se é que vão cobrar consciência ter cumprido com o dever, eu me sinto absolutamente consciente de que fui um bom pai, entendeu? Sou um bom avô. Que é pai 2 vezes? Sou e muito, viu? E não é pouco não, e é muito. Então, eu acho que... Muitas vezes suprindo a ausência do pai, quando está muitas vezes lá em Brasília, tá, e muitas vezes meu pai foi o refúgio de Andra, de Água, e eu sei que é de Luca, de Miguel e de Maria também. Para você ter uma ideia disso, uma vez eu digo, vamos ali, ela, para onde? Vamos para Portugal. Aí mandei tirar toda a documentação e fui com ela, eu e ela para Portugal. Ela que ele fala Iandra, né? Iandra. Eu e ela. Então, veja bem, como ele disse, eu procuro cobrir um pouco essa ausência. Agora não tanta, porque ele agora está mais aqui em Aracaju, mas eu sempre procurei cobrir um pouquinho, ouvir um pouquinho Iandra, principalmente Iandra. Eu estranhei até, o Iago falou até demais aí, que eu não sei, eu acho que deram uma injeção nele, que ele falou demais, ele é de falar pouco, mas ela não, ela é solta, ela é ousada, porque a baixinha é ousada. Então eu fiquei sempre muito, muito próximo dela, porque era a mais velha. Não é que por ser mulher, não é por ser mulher, não, porque essa questão de ser mulher é mais fraco ter homem, não é porque era mais velha e precisava um pouquinho mais que eu tivesse perto para ela entender a ausência do pai. Qual o tamanho do orgulho desse pai que você tem, André? É muito grande, né? É difícil até de falar, viu, Amália? A verdade é essa. É difícil falar porque, como ele mesmo disse, é um pai presente em todos os momentos da nossa vida, desde a nossa infância, adolescência, que sempre me deu rumo, sempre me deu norte, sempre disse aquilo que eu precisava ouvir e muitas das vezes dizer aquilo que a gente precisa ouvir é dizer aquilo que naquele momento soa mal no nosso ouvido, né? Que é a verdade, é a correção, né? Daquilo que a gente tá no caminho errado, né? Quando fala no caminho errado é o caminho que é o caminho de equívocos, errado naquele momento. E é um pai muito presente até hoje, né? Não só na política, a gente discute muito política, ele falou aqui no início do podcast, essa presença dele na minha vida, na orientação política, mas muito presente em tudo. E também dos meus filhos, de Lara. Meu pai, e Lara diz isso sempre, né? Meu pai é um paizão dela também. E de André e Iago nem se fala, né? O pai é o avô cuidadoso, zeloso, carinhoso, que ama, que protege, que cuida, mas também que diz a verdade quando tem que ser dita, aos netos também. Não só aos meus filhos aí, André e Iago, mas também aos filhos de Patrícia, né? A Miguel, a Luca e a Maria. E é um pai amigo em todos os momentos, né? Nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, de dor, no momento de alegria, de felicidade. E é um orgulho muito grande porque esse sentimento não é só o sentimento nosso de casa, da família, mas também é esse mesmo orgulho quando a gente ouve isso na rua, né? Da referência que é meu pai, até hoje, né? E muitos são referência quando estão na política, quando estão exercendo mandato, como ele já foi deputado, presidente de Assembleia, conselheiro, presidente do Tribunal de Contas, mas ele hoje, ele hoje continua sendo essa referência de bom amigo, de um verdadeiro companheiro, de um amigo leal, né, amigo dos momentos mais difíceis, porque o amigo, né, do momento bom é fácil de você encontrar. Eu, essa semana,
eu fui numa padaria aqui no domingo pela manhã e encontrei um amigo dele de muitos anos, né? E amigo nosso da família. Tá ficando raro isso, viu? É verdade. De muitos anos tá Tá ficando raro isso. E aí, a gente conversando, encontrei casualmente, a gente ficou conversando, e ele dizendo assim, você sabe que seu pai leva uma feira para mim todo domingo? Né? Leva uma feira para mim todo domingo. Já sei quem é. Aí eu disse, e ele disse, leva a de Patrícia, leva a sua e leva a minha. Eu disse, é um outro filho que ele ganhou, né? Porque ele leva a feira do domingo, né? Leva a de Patrícia. A feira que eu falo é a feira do sítio lá de Salgado, aí leva fruta, leva carne, leva... Carne. Adoro ir lá na feira. E aí ele disse, ele leva a minha feira todo domingo, né? Eu encomendei hoje. Foi, né? Já. Aí eu disse, leva, ele leva. Eu disse, pois é, então você está com mais prejuízo do que eu, porque de vez em quando tem uns domingos que ele não leva a minha, né? Eu não levo para ele, porque a situação lá é um pouco irregular. Entendeu? Por quê? Eu não sei quando ele está aqui, quando está em Japaratuba. No Rio de Janeiro. Está no Rio, está em Brasília, eu não sei. Então eu me preocupo, enche aquele negócio. Vem, tudo gelado. Aí, não, tudo ainda novinho e tudo. Se não tiver em casa, morreu. Perdeu. Mas de vez em quando eu mando. Não é com a frequência que vai a de Patrícia e esse amigo que ele encontrou na padaria aí que... Mas agora quer botar outro no meio, viu? Agora quer aumentar a fila, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Antes de encerrar, eu vou pedir ao Reinaldo, confesso que pegando esse gancho que você colocou, quando eu soube que ia conversar com o Reinaldo Moruja, a gente treme da base, porque a referência dele a gente fica meio que... Teve que conversar um pouco antes para poder aprender algumas coisas. Eu pediria, Reinaldo, que você deixasse uma mensagem para os pais, nesse Dia dos Pais, que ainda é um Dia dos Pais atípico, um Dia dos Pais que envolve muito sentimento. Na mesma linha que André caminhou na abertura dessa nossa conversa, quando ele cumprimentou a todos os pais e manifestou aquele sentimento de uma palavra de carinho e de respeito para os filhos que hoje não têm mais o seu pai. Principalmente aqueles que perderam os pais em função dessa pandemia aí, já tirou a vida de mais de 500 mil pessoas. Então, a gente, claro, está feliz. Eu chegar na idade que eu tenho, que eu estou hoje, e ainda poder participar de um momento como esse, e amanhã, domingo, estar reunido com eles, para almoçar, para conversar, para alguma coisa, todo mundo que... É um privilégio. Que consegue isso. Hoje entendeu? em dia é um privilégio ter... Exatamente. Então é isso, que se eu pudesse hoje, eu desejaria que todos que são pais, pudessem estar vivendo a alegria que eu tenho, de estar com eles ainda, e a alegria de poder dizer que eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte e acho que fiz eu não vou dizer com perfeição, mas eu fiz bem, porque eles estão fazendo isso com os filhos deles. Então, eu repito, sou um pai tranquilo. André. Como eu disse aqui, hoje é o podcast talvez desse que a gente fez, talvez não, o mais difícil para mim, né? E talvez um dos mais difíceis que nós vamos ter, ou o mais difícil que a gente vai ter pela frente, porque é um misto aqui de sentimento, de orgulho, né? De paixão, de amor, de emoção também. Em estar fazendo esse podcast hoje com aquele que é minha maior referência, meu maior ídolo, meu maior orgulho. Não só porque é meu pai, mas é um pai presente, é um pai amigo, que é importante, né? É a figura presente do pai. E apesar da distância, né? Mas eu sei que qualquer que seja o momento, eu tenho um porto seguro, né? Eu ouvi muito de um amigo nosso que ia muito, e que eu encontrava pouco, encontrava somente nos carnavais de Pirambu,
o saudoso Hilton Lopes, né? Que ele dizia uma frase que feliz do homem que sabe de onde sai e para onde volta. E é isso, muitas vezes a gente está nessa luta nossa de alegrias e de tristezas, de resultados muitas das vezes bons e resultados que não são tão bons. E a gente está muitas vezes distante, no Rio de Janeiro, em Brasília. E no momento de angústia, né, o que você mais procura é estar perto da família. E a gente pode até não estar perto fisicamente, mas a gente sabe que nós temos nosso porto seguro, que é voltar para casa, quer voltar para Aracaju e poder ter Hilário, André, Iago, meu pai, Patrícia, minha mãe. E esse é o meu pai, né? Esse que é o orgulho, a referência, o ídolo, o amigo, que fala as coisas que tem que ser ditas, que muitas das vezes, naquele momento ali, a gente discorda, mas aí a gente para pensar, e aí, né, reflete Muitas melhor. vezes discorda, algumas não gostam. Sim, algumas não gostam, mas acha ruim na hora. Mas isso constrói uma relação sadia. Sim, e é uma relação respeitosa. É tão respeitosa e tão amiga que diferente seria se ele dissesse e a gente com medo, não é, aceitar sem discutir, sem debater, sem se opor. E como é uma relação de amigo, a gente discute, a gente debate, discorda, mas depois sai dali com uma posição só. Não é? Muitas vezes o que ele pensa, o posicionamento dele é o posicionamento vencedor, muitas das vezes é o posicionamento vencido, mas essa é a relação não só do pai, mas do amigo principalmente. Então para mim é uma alegria, um orgulho muito grande poder estar nesse momento, no dia de hoje, né, com meu pai aqui, mas também, não é, levar também a nossa mensagem para os filhos que não podem estar com seus pais, que já perderam seus pais, e que perderam seus pais principalmente num momento como esse. Muitas das vezes a gente sabe que essa doença que é tão traiçoeira leva a vida de um pai que não tinha um problema de saúde, né, que o filho, e esse é a realidade, o filho não esperava e que se perde o pai, ou que o pai perdeu o seu filho, porque também é a mesma forma, é o pai que perdeu o filho, que não vai ter o seu filho ao lado para dizer que está abraçando, beijando o seu pai, como meu pai vai fazer comigo e eu faço com ele, né? Então é isso, é trazer nossa solidariedade, o nosso carinho a todos os pais que perderam seus filhos e a todos os filhos que perderam seus pais, e dizer isso, agradecer a Deus, só agradecer a Senhor do Bonfim, que é meu pai, né, que me ilumina também, que mostra o caminho que eu devo seguir sempre, né, que está lá em cima, agradecer a Ele por me dar aqui na terra o pai que eu tenho, que é um orgulho muito grande, e que a gente possa ter esse dia ainda juntos aí por muitos e muitos anos. Que assim seja. Amém. Falou Amém. e disse, André. Bom, e se você quiser participar do nosso programa, pode mandar mensagens para o 999857900, repetindo 999857900. Dê a sua sugestão. Diz o que é que você quer que a gente traga aqui para essa mesa, traga aqui para o nosso podcast Falou e Disse. Reinaldo Moura, muitíssimo obrigada. Foi uma honra conversar contigo. A honra foi hoje. minha também. Eu aprendi, eu cresci também um pouquinho, né? Cresci profissionalmente acompanhando você também Obrigada. na televisão. Então, para mim, uma honra muito grande também. E você passa, esse seu jeito passa uma tranquilidade enorme para que a pessoa se sinta bem à vontade, se sinta em casa, para poder oferecer as melhores respostas diante das melhores perguntas. Obrigada, muito, uma honra ouvir isso de Reinaldo Moura, comunicador sergipano. Falou e disse. Falou e disse. Até a próxima.